Campina Grande, segunda-feira, 27 de julho. Hoje comemora-se o Dia do Desportista e do Motociclista. Eu queria, nesse início do programa, chamar a atenção dos nossos motociclistas. Quantos acidentes poderiam ser evitados se houvesse mais prudência, se houvesse mais atenção por parte dos motociclistas, que muitas vezes estão se expondo a sofrer sequelas e em muitas situações perdem a vida. A gente às vezes vê, percebe no trânsito, muitos deles fazendo determinados malabarismos, né? Aqueles que às vezes empinam a sua moto e ficam apenas com a parte dos pneus traseiros fazendo aquele cavalo de pau, como se chamam, né? E outras vezes deitam a moto fazendo uma verdadeira serpentina na frente dos automóveis em alta velocidade, às vezes motociclistas imprudentes, né, poderiam evitar perderem a vida. Então fica a nossa advertência para aqueles que são motociclistas pela passagem do seu dia. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior, você ouvirá também o pastor Robson em uma das suas visitas arqueológicas, visitando as igrejas lá da Turquia, e você vai aprender bastante nessa manhã. Quero deixá-los, portanto, agora com o pastor Robson em Curiosidades Bíblicas. Essa é uma parte nova de uma escavação realizada em Éfeso, dentro do bairro nobre da cidade, a parte mais importante e mais opulenta da cidade. Aqui você encontra muitos mosaicos, muitas colunas, casas muito grandes. Há uma casa no primeiro pavimento lá embaixo, por exemplo, com 950 metros quadrados. De frente a essa casa, você consegue encontrar aqui uma basílica. E isso nos chama muito a atenção. Eu quero usar esses exemplos para ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus na sua interpretação bíblica. Com base nisso aqui, eu quero utilizar dois exemplos para você. Aqui você tem uma explicação dessa casa, como é a divisão dos seus compartimentos, a explicação das pinturas, dos mosaicos, por exemplo, cada cômodo da casa recebe uma decoração específica para aquele ambiente, e essa decoração também diz respeito aos aspectos culturais e à vida prática e diária das pessoas que moravam aqui. Por exemplo, cozinha é decorada, as paredes, você vê os afrescos com panelas, com utensílios de cozinha e por aí vai. Curioso, você tem aqui essa área da casa, é o que se chama de terraço. Então veja só como a cultura muda com o passar do tempo. Expressões que tinham um significado no passado, essas mesmas expressões podem mudar o seu sentido com o passar do tempo. Essa área aqui é um terraço, mas veja, nós estamos no terceiro pavimento desse complexo aqui, é o terceiro andar. Na nossa cultura, no século XXI, pelo menos a expressão que se utiliza no Brasil, é que terraço é algo que se refere a uma área da casa externa que está no pavimento inferior, está na terra. Aquilo que é construído no pavimento superior não é terraço, é varanda. Mas aqui nós temos um terraço no terceiro pavimento. Um outro detalhe é que na nossa cultura, terraço é essa construção que está embaixo, que dá acesso a uma visão externa. Aqui não. Você vê uma sala toda fechada, você pode observar ali no piso 4 bases de coluna. Então existiam colunas com uma área coberta ao redor dessas colunas e apenas a área central, onde você está vendo o mármore branco, aquela área era aberta, dando acesso a uma visão do céu. Então, naquela época, isso aqui data do início do século I. Naquela época, terraço era essa estrutura arquitetônica. Perceba como uma palavra muda de sentido com o passar do tempo. Terraço para aquela cultura era uma coisa, terraço para nós é outra coisa. Tem uma outra curiosidade
que eu quero mostrar para você que diz respeito àquela estrutura lá atrás que é chamada de basílica. Então eu quero te convidar a caminhar comigo até lá para eu dar essa explicação para você. Essa é uma área que faz parte de um complexo ainda maior, de uma residência que tem 950 metros quadrados. Dentro dessa residência você pode ver esse cômodo grande que era chamado de basílica. E esse é o ponto que eu quero explicar para você agora. Porque basílica, naquele período, tinha um significado diferente de basílica para nós hoje, no século XXI. Em nossa linguagem, na nossa cultura, quando nós falamos de basílica, alguém pensa rapidamente em uma estrutura eclesiástica, em uma igreja. Só que, naquele período, basílica tinha outro significado. Basílica era um local onde pessoas importantes se reuniam para tratar de assuntos importantes, para tratar de questões políticas, de questões econômicas, questões sociais, filosóficas ou até mesmo para realizar alguns estudos. Então nós temos aqui, dentro dessa residência muito grande, uma basílica, provavelmente pertencente a alguém que ocupou um cargo público importantíssimo na cidade de Éfeso naquele período. Então fica essa curiosidade, já que nós falamos lá em cima sobre o significado de terraço e aqui embaixo sobre o significado de basílica, para que você possa entender melhor o significado das palavras e como elas eram utilizadas dentro do seu contexto, para que a gente entenda que nem sempre, quando nós estamos lendo, por exemplo, a palavra de Deus, aquela palavra que tem um significado para nós nos dias de hoje, necessariamente não quer dizer que essa mesma palavra tenha o mesmo significado para o escritor e para o público-alvo, para quem aquele texto, aquela carta foi dirigida naquele período de tempo. Em Lucas 12, Jesus Cristo diz: não temeis o homem que pode matar a carne e depois disso não pode fazer mais nada. Temei, pois, a Deus, que pode matar o homem e após isso lançar a sua alma no inferno. Na sequência, no versículo 6, Jesus diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 asses, nenhum deles está esquecido. Veja, Deus lembra de todas as coisas, Ele tem controle sobre todas as coisas, Ele sabe a quantidade de pássaros que existem em todo o planeta, Ele conhece inclusive quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. É isso que o próprio Jesus Cristo disse: nada foge aos seus olhos. Mas curiosamente nós encontramos aqui no bairro Nobre, na cidade antiga de Éfeso, essa tabela de preços. Aqui nós temos uma lojinha. Esse bairro Nobre funcionava mais ou menos, para você ter uma ideia, como os condomínios funcionam hoje, com as residências, umas vizinhas às outras, e uma área onde se vendiam produtos para os moradores. E passando por aqui, eu lembrei exatamente dessa passagem, quando Jesus Cristo cita essa moeda chamada de asse, porque nós temos essa tabelinha de preço aqui que foi encontrada na parede. Você vê aqui a gravura, o desenho dessa tabela de preço, aqui a sua tradução no grego, que nós conhecemos, e aqui a tradução para que a gente possa conhecer. Então veja só, aqui era vendido nut por 10 asses e meio, figos por 2 asses e meio, né? Enfim, madeira por 3 asses, cebolas por 3 asses, entende? Então perceba que nós temos aqui uma comprovação histórica da existência dessa moeda, a moeda que é utilizada como ilustração para Jesus Cristo nessa mensagem tão importante. Deus tem controle sobre todas as coisas, Ele tem domínio sobre tudo, nada foge aos seus olhos.
1 Coríntios, capítulo número 2. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Essa porção da palavra do Senhor, onde Paulo ele vai continuar a mesma ideia do contraponto entre o pensamento mundano, o pensamento secular e o pensamento de Deus, o pensamento de Cristo, a mente de Cristo. Ele vai continuar a fazer esse contraponto, ou essa distância enorme que existe entre a opinião do mundo e a opinião de Deus. A distância que há entre a mente humana caída e a mente de Cristo e a mente do crente renovada pelo Espírito. O que Paulo vai dizer aqui, resumidamente, ele vai dizer que existe uma diferença enorme entre a cabeça do crente e a cabeça do ímpio. Amém? Mas vamos ver o texto. E nós, quando ele fala em nós, ele está se referindo a quem? A igreja, não é isso? Aos crentes. E nós temos recebido, e nós não temos, melhor dizendo, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Esse versículo 15 aqui é um detalhe importante, viu? A autoridade do crente sobre julgar as coisas, mas que o mundo não tem a autoridade de julgar o crente. Mas vamos mais. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente. Eita, é uma responsabilidade, não é? Nós temos a mente de Cristo. Meus amados irmãos, o homem natural é cego para as realidades eternas, mas o crente possui a mente de Cristo para discernir as verdades de Deus. Imagine só, caminhando pelas ruas comerciais movimentadíssimas, que cortava ali Corinto, o centro de Corinto, que cortava a ágora de Corinto. No Google Maps, você tem os recursos hoje no Google Maps ou no Google Earth, que é o Google Terra. Você tem não só as fotos de satélite que se aproxima do chão, mas também você tem chamado o Google Street, que é as fotos da rua. Então você hoje no computador, você pode descer na rua e você caminha virtualmente no computador pelas ruas de qualquer cidade no planeta Terra. Em Corinto hoje, você pode fazer isso. Você tem a cidade moderna de Corinto e você também tem as ruínas de Corinto. Interessante que nessas imagens ou nas fotos, aonde estava, por exemplo, o templo de Corinto, havia uma montanha, ou uma serra, como a gente conhece aqui, né? Uma serra chamada Acrocorinto. E nessa serra também havia adoração aos deuses gregos. Então quem caminhava em Corinto e olhava para o Acrocorinto, que era aquela serra, consequentemente vinha na sua mente toda essa roupagem contextualizada de Corinto, onde eles veneravam a intelectualidade, a sabedoria humana e a eloquência no discurso, como a gente já compreendeu aqui. Naquela sociedade onde
A sabedoria contemporânea era medida pela capacidade de debater, especular e usar as retóricas eloquentes. Os coríntios ficavam fascinados pela gnose. Eles ficavam hipnotizados pelo conhecimento, pelo intelectualismo. E era o grande erro da igreja de Corinto em se aculturizar, ou levar a cultura para dentro da igreja, para pensar e discutir de que o conhecimento das coisas de Deus se dava também pelo intelectual. Ou seja, havia dentro da igreja de Corinto a ideia de que havia uma possibilidade de conhecer as grandezas de Deus, os mistérios de Deus, pela intelectualidade ou em estudar. O que se havia então era o entendimento de que qualquer pessoa, crente ou não, tinha a possibilidade, fazendo a investigação, lendo e estudando, de conhecer as coisas de Deus. E aí Paulo chega com essa carta falando sobre essa impossibilidade. E logo ele vai descartar esse pensamento dentro da igreja. Ele vai logo extirpar esse tipo de pensamento dentro da igreja. Agora, se nós observarmos as características da nossa própria era pós-moderna, o que muitas vezes a gente vê também é esse entendimento perpassando, não, digamos assim, numa igreja local, mas publicado hoje, seja na imprensa, ou seja nas redes sociais, onde todo mundo agora tem acesso em um clique ao conhecimento, ou alguém que escreve. Eu estava meditando hoje, vendo algumas postagens nas redes sociais, inclusive postagens onde pessoas falavam que era inadmissível que uma igreja ela mudasse o horário do culto por qualquer outra conveniência. E eu achei bom aquilo ali, eu disse assim, gostei disso aqui. E eu quero essa mesma vara medindo as pessoas que não vêm para o culto do domingo. Quer usar a vara? Quer usar essa medida? Então vamos usar a medida para quem não vem no culto do domingo, que troca o domingo pela praia, que troca o domingo pela piscina, que troca o domingo pela festa de aniversário. Quer ser rígido? Bora, vamos. Ninguém aguenta não, meu irmão. Ninguém aguenta essa rigidez não. Isso não passa de discurso farisaico, cuidado, intelectual. Entenderam? Ai meu Deus, eita, mudaram o culto, porque o jogo e isso é o quê? Meus irmãos, tem fogos, tem trânsito, tem povo bêbado no meio da rua, tem grito. É claro que o coração do crente está em Deus, ele não deixa de estar em Deus, amém? Quando eu estou lá na praia, meu coração está onde? Em Deus. Quando eu estou brincando com as crianças, em Deus. Então examine o seu coração. Examine o seu coração. E se não tiver, se o seu coração estiver no jogo do Brasil preocupado, peça perdão ao Senhor, diga, Deus, traga meu coração de volta para o Senhor. Amém? Mas eu fiquei impressionado. Aí eu fui ler os textos. Dos textos todos que eu li, o mais conveniente que eu achei foi o do nosso presidente. O pastor Ismael. Ele botou, olha, cada igreja local tem a sua autonomia. E respeite as igrejas locais. Amém. Vamos cuidar do nosso. Vamos cuidar do nosso aprisco. Deixa os apriscos dos outros, não é? Até porque existem até mesmo líderes que são tão criteriosos, que não foram criteriosos em fazer casamento de adúltero. Simples assim. Simples assim. Mas voltando para cá, meus irmãos, que é o que nos interessa. Nos estudos anteriores, nós vimos o escândalo e a loucura da cruz derrubarem a soberba humana, não é? Então, quando eles se arvoravam com a sua soberba de que era intelectual, de que sabia, aí Paulo diz assim, isso aí para Deus é loucura. E o que vocês estão dizendo que é loucura,
é o poder de Deus, que transformam as vidas e levam para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A gente viu isso antes. E aí Paulo agora, ele vai nos mostrar o mecanismo sobrenatural de transmissão dessa verdade. Qual é o mecanismo espiritual de transmissão da verdade? Porque ele vai quebrar justamente, não é do muito ler, do muito estudar, que você vai adquirir esse conhecimento espiritual. Mas há alguém, uma pessoa, que vai transmitir esse conhecimento ao seu coração, ao nosso coração. E não se trata de uma gnose esotérica. Não se trata de uma gnose esotérica para uma elite mística. Porque era a ideia depois, quando você tem a gnose, que a minha crença é com base no conhecimento, é a gnose. Você tem depois o chamado gnosticismo, que é uma seita. E eles baseavam então que a crença ou a salvação ela se fundava justamente no conhecimento, no muito intelectual. E eles diziam que os ignorantes iam para o inferno por não ter intelectualidade. Veja bem, Paulo vai quebrar todo esse discurso para dizer então a fonte da verdadeira compreensão. Versículos 12 e 13. Quando ele diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Paulo, ele inicia estabelecendo um forte contraste de recepção. Não recebemos o Espírito do mundo. Quando ele fala sobre esse espírito do mundo, ou esse intelecto meramente carnal, caído, é porque ele baseia que toda a mentalidade, ou toda a construção do conhecimento humano, seja ele qual for, ele é caído. Amém? Até mesmo o intelectual cientista mais desenvolvido do mundo inteiro é um conhecimento caído, porque esse conhecimento não serve para salvar. Então ele é morto, ele é caído, ele é fracassado do ponto de vista espiritual. Entretanto, o Espírito Santo, que é o Espírito que procede de Deus, faz com que nós o conheçamos de forma verdadeira e espiritual. Quando ele diz assim, para que conheçamos, é a ideia de compreender com clareza o que nos foi dado gratuitamente. A verdade de Deus só pode ser recebida porque é uma oferta da graça, impossível de ser soberba pelo esforço empírico. Então, no versículo 13, Paulo ele começa a afirmar que falar disso, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com ensinamentos do Espírito, combinando pensamentos espirituais com palavras espirituais. Ou seja, interpretando verdades espirituais para pessoas espirituais. Então Deus não dá apenas a revelação das ideias, Ele inspirou as próprias palavras das Escrituras. Ou seja, Paulo reafirma a ideia de que o que está escrito nas Sagradas Escrituras não vem do intelecto ou da produção, de uma mente humana. O que nós temos aqui e que faz essa diferença do intelecto humano é porque a palavra veio do próprio Deus, soprada ou inspirada nos autores. Ou seja, a fonte inicial e final da palavra, mesmo que tenha sido escrita por mãos humanas, mas vem tudo de Deus. Ele reafirma essa realidade. Por isso que se essa escrita que vem de Deus para esse livro inspirado por Deus, a ideia de Paulo é dizer assim, é impossível que uma mente carnal caída tenha discernimento, a não ser que seja iluminada pelo Espírito. Isso é bacana demais. E isso é interessante saber e ter essa convicção. Que privilégio o crente tem. Você não precisa passar no Enem
para ir para o céu. É algo que Deus comunica espiritualmente e faz com que cada um, desde o intelectual ao leigo, entenda as verdades espirituais contidas na palavra. Então, para um ouvinte metódico ou intelectual, isso muda a nossa relação com a Bíblia. A compreensão das Escrituras não é uma questão de QI elevado ou de erudição acadêmicas. E eu me lembro que quando eu morava ainda com a minha mãe, na frente da nossa casa, morava um casal de professores. E ele era professor da Universidade Federal, da Paraíba na época ainda. E é interessante que mamãe, sempre no comércio dela, ela compartilhava, e minha mãe só tinha até a 5ª série, compartilhava a palavra do Senhor. E várias vezes a gente via esse professor meio que debochando dela. Até que ela pediu, leia um pouco então a palavra. Você lê tantos livros, né, acadêmicos, leia um pouquinho da palavra. E é interessante que uma vez eu vi ele falando com ela, ele disse assim: Paulo, li. Achei interessante, mas não entendi nada. Continuo com a minha convicção ateu. E eu vi na prática, desde criancinha, justamente o que Paulo está dizendo aqui. Se o Espírito Santo não trouxer o discernimento do nosso coração, você pode ser doutor, ler e reler, e não vai entender absolutamente nada. Mas há tantos quanto, lendo ou ouvindo, abrir o seu coração, tem a oportunidade de adquirir pelo Espírito esse agente, essa pessoa que comunica ao nosso coração o entendimento para discernir as coisas de Deus. O versículo 14, Paulo vai reafirmar essa incapacidade orgânica do homem. O que ele diz no versículo 14? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O termo grego para homem natural, psíquicos, não está se referindo a alguém animalesco ou perverso. Paulo está se referindo ao homem em seu estado normal, ou seja, não redimido de sua existência terrena. Esse homem natural, ele é guiado apenas pelos seus recursos que herdou da queda. Então, quando Paulo faz essa diferenciação de quem tem o Espírito e de quem não tem, ele vai dizer que o que não tem o Espírito, ele continua a viver. Ele vive, só que ele vive numa condição daquilo que ele herda da natureza caída e daquilo que ele pode adquirir de intelectual na sua vivência, mas não passa disso. Já a pessoa espiritual, na ideia aqui de Paulo, essa pessoa ela vai mais longe, porque ela passa a ter conhecimento das coisas que são eternas. Eu quero convidá-los para que amanhã você continue conosco a fim de ouvirmos a continuidade desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Agradeço penhoradamente a todos que estiveram conosco. Desejamos um dia abençoado e uma continuidade de semana sobre as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo.